Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais uma decisão com cara de prova, dessa feita, Supremo Tribunal Federal, ADI 4845, informativo 966, fevereiro de 2020. Trata-se de uma decisão em que vai analisar se uma lei estadual pode fixar regras em matéria tributária, em legislação tributária, sobre responsabilidade tributária. Então, o título principal é Lei Estadual que trata de responsabilidade tributária. Preste muita atenção porque direito tributário está no núcleo duro dos concursos da advocacia pública. Responsabilidade / obrigação tributárias são sempre assuntos exigidos nas provas e você precisa ter muito cuidado com esse tipo de decisão porque, por se tratar de uma jurisprudência, uma decisão do Supremo de fevereiro de 2020, a chance disso estar nas próximas provas da advocacia pública, inclusive nas fases subjetivas e orais, é muito grande. Imagine, por exemplo, que uma lei estadual versa sobre determinada matéria tributária da seguinte forma: respondem também solidariamente, então é responsabilidade, com o sujeito passivo pelas infrações praticadas em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária. Aqui você já percebe que você tem uma lei que trata sobre tributo e sobre responsabilidade em matéria tributária. Continua dizendo, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, e aqui são os responsáveis solidários: o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação. Muito bem, como aqui consta o advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil foi lá no Supremo e apresentou a ação direta de inconstitucionalidade para a declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo legal. Preste atenção, qual é o molde aqui? O que é que você precisa prestar bastante atenção para que, se reproduzido na prova, você utilize o entendimento do Supremo? Você tem uma lei estadual tratando sobre responsabilidade tributária. Esse é o molde. Toda vez que você tiver na prova lei estadual tratando sobre responsabilidade tributária, você precisa se lembrar dessa decisão do Supremo para que te ajude a resolver os problemas apresentados na prova em qualquer fase, objetiva, subjetiva ou prova oral. A primeira análise que nós temos que fazer a partir daquilo que está posto nessa lei estadual é justamente a competência constitucional para legislar sobre direito tributário. E nós precisamos lembrar do artigo 24, inciso 1 da Constituição, que diz que em matéria tributária a competência entre União, Estados e DF é concorrente. E como a competência é concorrente, nós estamos carecas de saber, no artigo 24, inciso 1, que, no caso, a União legisla sobre normas gerais e os Estados complementam as normas gerais sem contrariá-las. O 24, inciso 1 diz: compete à União, aos Estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. O direito tributário é logo o primeiro. Então, nós sabemos, de novo, que em matéria de legislação concorrente ou de competência constitucional de legislação concorrente, nós temos que a União legisla em normas gerais e os Estados e DF complementam as normas gerais sem contrariá-las. Então, a primeira análise que você precisa fazer numa prova, por exemplo, é que uma lei estadual em matéria tributária estaria pautado aqui no artigo 24, inciso 1, com a possibilidade dos estados complementarem norma geral da União Federal, sem, contudo, contrariar essa norma geral. Muito bem. O segundo tópico de análise dessa situação apresentada é justamente a responsabilidade tributária. Lembre-se do molde. Nós temos uma lei estadual que trata sobre responsabilidade tributária. Isso nos remete diretamente ao artigo 146 da Constituição Federal, que diz o seguinte, cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Obrigação tributária está umbilicalmente ligada à responsabilidade tributária, porque é justamente ao delimitar quem é obrigado tributário que a lei estabelece como se dá a responsabilidade pelo pagamento do tributo. O problema é que a Constituição Federal, aqui no artigo 146, inciso 3, a linha B, exige para o tratamento da responsabilidade tributária de lei complementar federal. Ou seja, como disse aqui, a Constituição exige lei complementar federal para o tratamento da obrigação tributária, responsabilidade tributária.
obrigação barra responsabilidade. Você precisa fazer esse link. E hoje, essa responsabilidade tributária está tratada diretamente no Código Tributário Nacional, artigos 134 e 135. Lembrando que, embora o Código Tributário Nacional na origem não fosse uma lei complementar, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como se fora lei complementar. Então hoje nós temos a responsabilidade tributária tratada no Código Tributário Nacional, lei complementar assim recepcionada pela Constituição Federal de 88, no artigo 134. E esse artigo 134 diz o seguinte, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente, está aqui, tratamento de responsabilidade tributária com este, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, 1. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados, os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes, o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, o síndico e o comissionário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos por atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício, os sócios nos casos ou no caso de liquidação de sociedade de pessoas, e o parágrafo único disposto neste artigo só se aplica em matéria de penalidades as de caráter moratório. Então o artigo 134 trata de responsabilidade tributária. E perceba que a lei estadual também tratou de responsabilidade tributária, incluindo para outras hipóteses administrador, advogado, economista, correspondente fiscal, preposto. Ora, como está aqui o advogado, como disse no começo do vídeo, a OAB ingressou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo não chegou nem a analisar a responsabilidade de cada uma dessas pessoas listadas pela lei do Mato Grosso, porque o Supremo disse que, como a Constituição Federal exige, no 146, inciso 3, a linha B, lei complementar federal para o tratamento da responsabilidade tributária, e ao estar tratada a responsabilidade tributária nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, então a lei estadual é inconstitucional. Disse o Supremo. Logo, a lei estadual acima, ao ampliar o rol de pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário, invadiu competência de lei complementar federal e por isso é inconstitucional. Essa é a conclusão. Lembrando que o Supremo, nesse julgado, fixou tese. Diz assim, é inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infração de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional. Ora, entendeu o Supremo aqui, portanto, que a lei estadual tratou de matéria reservada à lei complementar federal, diferentemente do que diz o Código Tributário Nacional. O Supremo, na ementa oficial do julgado, naquilo que nos interessa tão somente, disse ainda o seguinte, ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de direito tributário e não de regulamentação de profissão, há vício de inconstitucionalidade formal, ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações previstas no artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria, artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, que é justamente o dispositivo principal aqui de revisão desse julgado. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação. Esse é o dispositivo citado pelo Supremo para declarar a inconstitucionalidade da lei estadual ora analisada aqui sobre responsabilidade tributária. Vale a pena ler de novo a tese. É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infração de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo CTN. É justamente um resumo do que disse aqui no julgado no ponto 2 do Supremo Tribunal Federal. Essa tese praticamente rediz essa parte principal. Há vício de inconstitucionalidade formal porque, ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações que já se encontram previstas no CTN 134 e 135, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer normas gerais na matéria, artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Portanto, é inconstitucional lei estadual que trate sobre responsabilidade tributária. Lembra do molde? Lei estadual, responsabilidade tributária. Pois bem, esse molde, no entender do Supremo,
é inconstitucional, justamente por violar o 143, inciso 3, a linha B. Decisão muito interessante, com muito cara de prova, especialmente por estar em uma disciplina que compõe o núcleo duro, especialmente por ser uma decisão bastante recente, com muitas chances, com muito potencial de cobrança nas provas objetivas, subjetivas e orais futuras da advocacia pública. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.